Olá, meninos, tudo bem? Nessa aula a gente vai estar vendo sobre lei dos cossenos, que serve para você encontrar a medida dos lados ou dos ângulos internos de um triângulo qualquer. Então não precisa necessariamente ser um triângulo retângulo, pode ser um triângulo qualquer, com qualquer ângulo interno. Então vamos lá. Para a lei dos cossenos, a gente tem o teorema dos cossenos, que diz o seguinte: em qualquer triângulo, o quadrado de um dos lados corresponde à soma dos quadrados dos outros dois lados desse triângulo, menos o dobro do produto desses dois lados pelo cosseno do ângulo entre eles. Que confuso, né? Mas é bem tranquilo, meninos. Vamos analisar aqui. Então, pela lei dos cossenos, como a gente tem três lados, a gente vai ter três relações. E através desse teorema, a gente consegue deduzir as fórmulas para calcular a medida dos lados desse triângulo. Vamos analisar esse triângulo aqui qualquer. Quem está de frente ao ângulo A é a medida do lado A. Quem está de frente ao ângulo B sempre vai ser a medida do lado B. Quem está de frente ao ângulo C vai ser o meu lado C. Se eu quero descobrir esse lado aqui, ó, A, para mim descobrir esse lado A, o que eu vou fazer? O quadrado desse lado, ele vai ser igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, então vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, menos o dobro do produto desses dois lados, então menos o quê? 2 vezes B vezes o C, vezes o cosseno do ângulo formado por eles, então vezes o cosseno de A. Se eu quero descobrir o lado B, o que eu vou fazer? B ao quadrado, ele vai ser igual a quem? A ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes A vezes o C, vezes o cosseno do ângulo formado por eles, então cosseno de B. E se eu quero descobrir esse lado C, eu vou fazer C ao quadrado, que vai ser igual a A ao quadrado mais B ao quadrado, menos 2 vezes o A vezes o B, vezes o cosseno do ângulo C. Vamos fazer um exemplo para vocês verem que é bem tranquilo. Determine a medida do lado AC. Eu quero descobrir a medida do lado AC, que no caso aqui está representado pela letrinha B. Por que é o lado B? Porque está de frente ao ângulo B. Quem está de frente ao ângulo A é o lado A. Quem está de frente ao ângulo C vai ser o lado Czinho. Como eu quero descobrir o lado B, eu vou usar a fórmula do lado B. Se eu quisesse descobrir o lado A, eu ia usar a fórmula do A. Se eu quero descobrir o lado C, eu vou usar a fórmula do lado C. Então, aqui eu quero descobrir o lado B, vamos pegar a fórmula do B. B ao quadrado vai ser igual a A ao quadrado, então vai ficar 8 ao quadrado mais 10 ao quadrado menos 2 vezes 8 vezes o 10 vezes o cosseno do ângulo B, cosseno de 60. Resolvendo as potências, B ao quadrado vai ser igual, 8 ao quadrado é 8 vezes 8, vai dar 64. 10 ao quadrado é 100, menos, resolve a multiplicação primeiro. 2 vezes 8, 16. 16 vezes 10 vai dar 160. Cosseno de 60 lá na tabelinha vai ser quanto? 1 sobre 2. Resolve a multiplicação primeiro. Então, eu tenho 64 mais 100, menos quem? 160 vezes 1, 160 dividido por 2 vai dar 80. Somando tudo, 64 mais 100, 164 menos 80 vai dar 84. Tá, ao quadrado passa na raiz quadrada. Raiz quadrada de 84 vai dar aproximadamente 9,15. Arredondando vai dar 9. E se eu quero descobrir o cosseno de um ângulo obtuso? A gente sabe que um ângulo obtuso é aquele que é maior que 90 graus. Para descobrir o cosseno de um ângulo maior que 90 graus, ele sempre vai ser o oposto do cosseno do suplemento desse ângulo. A gente sabe que o suplemento é o que falta para inteirar 180. Então, ele sempre vai ter o sinal oposto. Então, vai ser negativo agora. Então, vamos descobrir aqui o cosseno de 120. Ele vai ser o oposto, ó, vai ter sinal trocado.
do ângulo suplementar, no caso é o que falta para inteirar, 180. Então, eu sei que cosseno de 120 vai ser igual ao cosseno de quem? 180 menos 120. Então, cosseno de 120 vai ser igual a menos, porque tem que ser oposto, cosseno de quanto? Quanto que falta para inteirar 180? Falta 60. Então, lá na tabelinha dos ângulos notáveis, a gente sabe que cosseno de 60 vale 1 sobre 2. Então, cosseno de 120 vai ser menos 1 sobre 2. Sempre que o ângulo for maior que 90 graus, o cosseno vai ser negativo. Então, aqui no nosso exemplo, dado dois lados de um triângulo medem 20 centímetros e 12 centímetros e formam entre si um ângulo de 120 graus. Eu quero saber a medida do terceiro lado. Aí o exercício não me deu, mas eu quis chamar esse lado que eu quero descobrir de A. Então, aqui está de frente ao ângulo A. O outro lado mede B e o outro mede C. Tem diferença? Se eu chamar esse aqui de C e esse de B, não vai mudar em nada. Como eu quero descobrir o lado A, vamos usar a fórmula do lado A. Só que para isso, eu preciso primeiro descobrir quanto que é o cosseno de 120. Então, eu tenho que jogar lá na fórmula do ângulo obtuso. Cosseno de 120 vai ser igual a menos cosseno de quem? 180 menos 120. Então, cosseno de 120 é igual a menos cosseno de 60. Cosseno de 60 vale 1 sobre 2. Então, cosseno de 120 vai ser menos 1 sobre 2. Então, vamos jogar lá na fórmula do lado A, porque eu chamei esse lado que eu quero descobrir de A, porque ele está de frente ao ângulo A. Então, A ao quadrado vai ser igual a 20 ao quadrado mais 12 ao quadrado menos 2 vezes da fórmula o valor de B vezes o C, então 20 vezes 12, vezes o cosseno de 120. Vamos resolver as potências. 20 ao quadrado vai dar 400. 12 ao quadrado vai dar 144. Menos, resolve a multiplicação primeiro. 2 vezes 20, 40. 40 vezes 12, 480. Vezes cosseno de 120. Vamos substituir, vale menos 1 dividido por 2. Resolvendo a multiplicação primeiro. Então, eu tenho 400 mais 144. Olha o jogo de sinal. Menos vezes menos vai dar mais. 480 vezes 1 é 480. Dividido por 2 vai dar 240. Somando isso daqui, eu tenho 400 mais 144 mais 240. Então, vai dar 784. Tá ao quadrado, passa na raiz quadrada. Raiz quadrada de 784 vai dar 28.